Dando continuidade aí às nossas questões, a questão 19, vamos lê-la. O FSC 2012, evidências indicam que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos de idade. A partir de sua formação, até o aparecimento de condições propícias ao desenvolvimento de formas vivas, bilhões de anos se passaram. Sobre a origem da vida e suas hipóteses, assinale as proposições corretas. Vamos ver as proposições. 1. O aparecimento da fotossíntese foi muito importante, pois através desse fenômeno alguns seres vivos passaram a ter a capacidade de formar moléculas energéticas. Perfeito, esse quesito é verdadeiro. Em resumo, a fotossíntese é a síntese de moléculas orgânicas a partir do dióxido de carbono atmosférico e água, utilizando a luz como fonte de energia. Plantas e algumas bactérias fazem esse processo. Então, esse quesito realmente ele é verdadeiro. Número 2. Segundo a hipótese heterotrófica, os primeiros seres vivos obtinham energia através de processos químicos bem simples, como a respiração aeróbica. Isso aqui mata a questão, não é? Falso. Segundo a hipótese heterotrófica da origem da vida, as primeiras células eram o quê? Procariontes. E o que mais? Elas eram anaeróbicas. A gente já bateu nessa tecla, né? Anaeróbicas. Quesito errado. Quarto quesito. As hipóteses heterotrófica e autotrófica foram baseadas em fatos comprovados que levaram à formulação da lei da evolução química. Esse quesito também é falso. Por quê? As hipóteses autotrófica e heterotrófica ainda não foram confirmados experimentalmente. Então, quesito falso. Oitava questão. Os processos químicos nos seres vivos ocorrem dentro de compartimentos. Antes da gente ler esse quesito, deixa eu colocar uma ressalva aqui. A teoria da evolução química é a mais aceita pela comunidade científica e foi proposta pelo biólogo inglês Thomas Huxley e posteriormente retomada pelos biólogos John Burdon Haldane e Alexander Oparin. Conforme tal teoria, a vida é produto de um processo de evolução química em que substâncias orgânicas se arranjam formando moléculas orgânicas mais simples e essenciais, como carboidratos, aminoácidos, ácidos graxos, bases nitrogenadas, entre outros. E da reação entre essas moléculas mais simples começam a surgir moléculas mais complexas, como lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e outros. Depois de combinadas, essas moléculas mais complexas e mais estáveis formam estruturas com aptidões metabólicas e de autoduplicação, dando origem aos primeiros seres vivos. Então, esse quesito aí é falso, justamente por essa situação, por essa explicação. A décima, qual quesito? Quesito oitavo, quesito quarto é falso, né? O oitavo, os processos químicos nos seres vivos ocorrem dentro de compartimentos isolados do meio externo, em função da existência de uma membrana citoplasmática. Esse quesito é verdadeiro. Se essas reações elas acontecessem fora da célula, não teria sentido se ter desenvolvido uma estrutura tão complexa como as células. Então, esse quesito é verdadeiro. Esses processos eles acontecem realmente dentro de compartimentos isolados. Quesito 16. Em 1953, Stanley L. Miller, simulando as prováveis condições ambientais da Terra no passado, comprovou a possibilidade da formação de moléculas complexas como proteínas e glicídios. A gente já falou sobre o Miller, né, anteriormente. Na realidade, ele não viu no seu experimento a produção de... Na realidade, ele produziu aminoácidos. E não... Opa! Não tem cedilha, deixa eu apagar. Aminoácidos. Então, Stanley Miller demonstrou a possibilidade de aminoácidos terem se formado na atmosfera primitiva da Terra. Então, esse experimento aqui do Miller, né, ele colocou em um ambiente fechado, simulando a atmosfera da Terra primitiva,
utilizando-se dos mesmos componentes encontrados na atmosfera primitiva, ao qual Oparin, através de sua hipótese, né, citou. Então, CH4, NH3, H2O e H2, através dentro do ambiente, dentro do recipiente, utilizando-se também altas tensões, simulando os raios do período da Terra primitiva. Com isso, essas reações elas acontecia a produção não de proteínas, mas sim dos aminoácidos. Por que eu quero insistir nessa cedilha que não existe? Deixa eu apagar aqui. Caneta aminoácidos. Muito bem. Então, o quesito é falso, pois não houve produção de proteínas e nem glicídios, mas sim aminoácidos. Quesito errado. 32ª. Há um consenso entre os cientistas quanto à possibilidade de serem formadas moléculas orgânicas fora do ambiente terrestre. Bom, quando a gente fala em consenso, e especificamente, em especial na biologia, é necessário que a gente tenha um cuidado. Isso é falso. Por quê? Não há consenso quanto à possibilidade ou não de serem formadas moléculas orgânicas fora do ambiente terrestre. Então, os cientistas eles não têm uma comprovação de que moléculas orgânicas são produzidas apenas no ambiente terrestre. Então, isso aí é falso justamente por causa desse item, desse quesito aí, né, desse termo, que não há um consenso. Aqui diz-se que tem um consenso, mas na realidade não se tem um consenso. Quesito 64. A capacidade de duplicar moléculas orgânicas foi uma etapa crucial na origem dos seres vivos. Esse quesito é verdadeiro. A capacidade de duplicar seria o quê? Está relacionado à reprodução. Se não houver reprodução, não faz sentido o organismo estar vivo. Até porque essa reprodução ela vai permitir a perpetuação de grupos de organismos. Então, o item mostra a base do processo de reprodução, típico de todo organismo vivo. Então, esse quesito também é verdadeiro. Os quesitos corretos: 8 e 64. Somatório: 73.